Oi, pessoal. Vou trabalhar com vocês a matéria vetores, que está no plano de estudo tutorado, o PET, na página 51. Aí eu coloquei para vocês que são vetores, tá? Tem duas definições aí. São segmentos de retas usados para representar uma grandeza vetorial. Vetor é um segmento de reta orientado, apresenta módulo, que é o tamanho ou intensidade dele, direção e sentido, tá? Nos próximos slides eu vou estar melhorando essa definição aí. Antes de eu falar das grandezas vetoriais, eu vou explicar primeiro o que é uma grandeza escalar, tá? Então vocês estão vendo aí que todas as grandezas que ficam completamente definidas quando se fornece apenas o seu valor acompanhado de uma unidade de medida. Um exemplo está aí, que é a temperatura. A temperatura, quando você vai no hospital e a enfermeira vai lá, mede sua temperatura e fala: você está com 36 graus Celsius. Então, quando você está com 36 graus Celsius, você já entende que você está com 36 graus Celsius. Você não vê a enfermeira te falando: você está com 36 graus Celsius para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Aqui a imagem vai ficar diferente, mas é isso aí. Vocês entenderam, entendeu? Não, não precisa de mais nada, é só falar 36 graus Celsius. Quando você olha no seu celular de manhã, fala, ó, a temperatura hoje em Uberlândia está 19 graus Celsius. Então, 19 graus, você já entendeu aquela temperatura. Então, grandeza escalar, você já consegue entender apenas com a unidade de medida e o número acompanhado da unidade de medida. O outro exemplo é massa. Coloquei uns pezinhos aí de 5, 2 e 1 quilograma. Se eu falar assim, esse saquinho de arroz do supermercado, ele tem 5 quilogramas. Então você já entendeu que tem 5 quilogramas, certo? Então se você já entendeu que tem 5 quilogramas, por quê? Não precisa falar que ele tem 5 quilogramas para cima, para baixo, para direita, para esquerda, correto? Então quando eu falo 5 quilogramas, você já entendeu. Mesma coisa é volume. Coloquei um refrigerante aí que eu gosto, Pepsi Twist, não estou fazendo propaganda de graça, mas é o que eu gosto de refrigerante. Então quando eu falo que eu quero um refrigerante de 2 litros, você já entendeu que aquela garrafa ali tem 2 litros. Ninguém fala 2 litros para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Entendeu? Então, grandeza escalar é essa. São as grandezas que, com um número mais unidade de medida, já fica completamente entendido. Ok? Grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, elas não ficam definidas apenas com valor, com módulo acompanhado de unidade de medida. Elas precisam mais um pouco, elas precisam de direção e sentido para ficarem bem definidas, tá? Então estamos aí. Um exemplo que eu vou usar é esse aqui, ó. É... Um exemplo que eu vou usar é o da velocidade, tá? Velocidade, se eu falar, por exemplo, eu estou numa estrada a 100 quilômetros por hora. Aí você fala, qual estrada? Então a estrada que vai para Uberlândia para Uberaba. Mas você estava indo ou voltando? Então, para ficar bem definido, falou, eu estava a 100 quilômetros por hora na estrada que vai de Uberlândia para Uberaba, no sentido Berlândia-Beraba. E isso aí ficou bem definido, entendeu? Estou falando Berlândia-Beraba porque a gente tem Minas, né, gente? Aqui nós falamos Berlândia-Beraba e tem o Araguari também. E agora vamos falar também de aceleração, tá? A aceleração ela também é uma grandeza vetorial. Inclusive, quando ela está na mesma direção e sentido da velocidade, acontece o seguinte: a velocidade vai aumentar. Na verdade, a aceleração é uma variação da velocidade com o tempo, né? Então, se a aceleração está na mesma direção da velocidade, isso quer dizer que a velocidade vai aumentar. Caso a aceleração esteja na mesma direção da velocidade, só que no sentido contrário, isso quer dizer que a velocidade vai diminuir, tá? Então, a direção e sentido também influencia aí na velocidade. A aceleração influencia na velocidade. E se tudo correr bem, a gente vai ver isso mais detalhes para frente. E o terceiro exemplo aí é força, né? Tem uma formiguinha aí fazendo uma força, está erguendo um galho aí para cima,
Então, se ela está fazendo a força para cima, então força também é uma grandeza vetorial. E força a gente vai trabalhar também mais para frente, se tudo correr bem. Agora eu vou explicar para vocês o que é o vetor. Na verdade, vetores, pessoal, é uma ferramenta matemática que a gente usa muito aqui na física, tá? Hoje a gente vai falar de direção e sentido. Então está aí, o vetor. O vetor é representado por uma seta, tá? O que seria o vetor? O vetor é um segmento de reta orientada. O vetor é um ente matemático caracterizado por possuir, além do módulo, uma direção e sentido. Vamos lá. O tamanho do vetor aqui, ó, seria seria o módulo dele, tá? Vamos supor que esse Vzinho aqui seria a velocidade. Então, se eu estou representando uma velocidade com esse vetor, então vamos supor que esse V vale 100 km por hora. Se eu fosse fazer uma velocidade de 200 km por hora, eu teria que fazer esse vetor o dobro de tamanho, tá? Então, o tamanho do vetor seria a intensidade dele, o módulo do vetor, ok? O valor do vetor. E se eu quiser mostrar aqui para vocês aqui, essa setinha aqui, ó, para onde ela está apontando, é o sentido do vetor, tá? Direção, vou falar até bonito agora. Direção do vetor é o quê? É a reta suporte aonde a gente construiu o vetor. E o sentido seria para onde que ele está apontando. Então, esse é o sentido aqui. A extremidade dele, a origem dele é aqui e a extremidade é aqui, ok? Isso é um vetor. Então eu posso representar, e os vetores sempre são representados, toda a grandeza vetorial, ela é representada por uma setinha em cima. Então, se eu chamei esse vetor de V, eu tenho que vir com a setinha em cima para representar que é uma grandeza vetorial. Poderia ter chamado ele de vetor A? Sim, mas aí teria que ter uma setinha em cima do A. Se eu quiser chamar de B, de W, X, qualquer letra, vai depender do problema e a gente vai trabalhar isso mais para frente, tá? Bom, vamos falar de soma de vetores, né? Coloquei um exemplo aí, uma foto de uma esteira rolante numa loja. Então acontece o seguinte, a esteira, quando a pessoa sobe na esteira, fica parada com relação à esteira, a pessoa vai subir na mesma velocidade da esteira, tá? A esteira vai andar, como você está ali parado em cima da esteira, então você vai andar na velocidade da esteira. Mas tem uma mulher que é meio apressada, mas quando vai fazer compras, né? Então o que que acontece? Ela começa a andar rapidinho, ainda mais quando vai comprar, né? A mulher já viu. Geralmente o marido fica parado ali e fica com preguiça de subir a esteira andando. Então a mulher já vai rápido. O que que acontece? Quando a mulher está andando, ela vai com certa velocidade com relação à esteira. Então ela chega mais rápido que o marido, por quê? Porque a velocidade que ela andou sobre a esteira somou com a velocidade da esteira. Então ela chega mais rápido lá em cima. Entendeu? Houve o quê? Uma soma de velocidades. É o exemplo que eu estou querendo falar com vocês como soma de vetores. Quando é, a velocidade, quando eu tenho dois vetores que estão na mesma velocidade e no mesmo sentido, para mim fazer a soma, para mim saber o modo do vetor resultante, é só fazer uma soma, tá? Então, 5 mais 4, 9. Dá um vetorzão maior. Então, a representação do vetor 9 aqui, nesse vetor resultante da soma do U e V, dá esse vetor aqui, que tem que ser do mesmo tamanho, como se os dois estivessem alinhados, tá? Então, a representação é essa. E para você achar um módulo, é só somar o módulo de cada vetor. Então, continuando aí sobre soma de vetores, estamos no segundo caso, quando os vetores têm a mesma direção, só que sentidos opostos, tá? Então, neste caso, eu coloquei o mesmo exemplo aqui da esteira rolante. Nessas lojas, quando você vai, é comum, toda vez que eu vou, tem um menino que chega lá em cima e começa a correr, descer essa escada, essa esteira, sendo que ela está subindo. E ele consegue descer. Ele faz uma velocidade maior lá do que a esteira e consegue. Neste caso, é um exemplo de soma de vetores que estão na mesma direção e sentidos opostos, tá? Então, se a velocidade da esteira é 2 metros por segundo e o garoto faz 4 metros por segundo contrário, ele vai ter uma velocidade resultante ali de... Quem está fora e vai observar aquele garoto fazer isso, vai ver ele descendo com 2 metros por segundo. Aqui o exemplo tem centímetros, mas eu acho que o exemplo da esteira é mais válido para citar como exemplo, tá?
Então, quando eu tenho dois vetores que estão na mesma direção e sentidos opostos, para mim fazer, nesse caso eu estou somando vetores, tá? Não estou somando, não é uma soma algébrica não, tá? Quando eu estou somando dois vetores que estão na mesma direção e sentidos opostos, ocorre que eu vou diminuir o maior do menor e vou conservar o sentido do maior, tá? Então, se o moleque conseguiu descer, quer dizer que a velocidade dele foi maior que a da esteira e ele conseguiu chegar com a velocidade maior, tá? Então, como a velocidade dele é maior, então o sentido do vetor resultante é o sentido do vetor maior, ok? Bom, o terceiro caso de soma de vetores, quando eles são perpendiculares entre si, ó, palavra bonita, hein? Perpendiculares. Isso significa que eles têm um ângulo de 90 graus entre eles, tá aqui, ó. O exemplo que eu gosto de usar, e que esse aqui é até de uma questão de vestibular, é o seguinte. Vamos supor que eu tenho um barco atravessando um rio, e aqui está o sentido da correnteza, tá? E a velocidade do barco com relação à água, vamos supor que é 3 metros por segundo, tá? Aqui eu coloquei 1 igual a 3, porque eu peguei um outro exemplo, não é do exemplo do exercício. E vamos supor que a velocidade da correnteza, ela é 4 metros por segundo. Então, quando a gente vai somar dois vetores dessa natureza, a gente usa a regra do paralelogramo, tá? Da pontinha de um vetor, eu faço uma reta paralela ao outro vetor. E da pontinha do outro vetor, eu faço uma paralela a esse vetor aqui, ó, que é o vetor U. Então, o vetor resultante vai ser essa diagonal aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Então, quando acontece isso, você não faz a soma algébrica ou diminui. Você vai usar uma outra ferramenta matemática que é muito importante que vocês conhecem, que é o Teorema de Pitágoras, tá? Tá aqui em cima aqui, um resumindo do Teorema de Pitágoras, tá? Neste caso aqui, formou um triângulo retângulo, tá? Esse aqui, ó, seria o vetor da velocidade, aqui, que é até o mesmo tamanho, esse lado aqui, ó. Que a gente vai chamar de cateto, lembra lá da matemática? Esse outro é um outro cateto, tem valor 4, né? E a diagonal aqui vai ter o valor 5, porque quando você pega aqui, ó, a hipotenusa, essa diagonal aqui é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado vai dar o quê? 25. E o outro que vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quando você vai somar os dois, vai dar 25, porque é 16 mais 9 vai dar 25. Então, raiz de 25, quando você resolve isso aqui, vai dar 5, tá? Então, a velocidade que uma pessoa vai estar aqui, ó, nesse exemplo, nas margens parado aqui, olhando o barco, ele vai enxergar o barco com essa velocidade de 5 metros por segundo, tá? E o barco vai estar andando na diagonal. E aproveitando esse exemplo, eu vou dar uma dica que pode salvar a vida de vocês. Caso um dia você estiver nadando no rio, a correnteza começar a te levar, eu já vi as pessoas se desesperarem e querer nadar contra a correnteza. Não adianta, você não consegue nadar contra a correnteza. Ela vai te levar e você vai cansar e você pode até morrer afogado. O ideal é você nadar perpendicular à correnteza, que aí ela vai te levar, mas você vai conseguir, né, se aproximando da margem, tá? Aí você consegue, você vai cansar, mas vai parar lá embaixo, mas pelo menos você não vai morrer afogado. Então, o Teorema de Pitágoras resolve quando os vetores são perpendiculares entre si. E vou dar uma dica muito importante agora para você que vai fazer Enem, vestibular, essas coisas. Esse triângulo aqui, ó, toda vez que eu vou fazer Teorema de Pitágoras, que um lado do triângulo é 3, um cateto é 3, o outro é 4, a hipotenusa é o 5, é o famoso triângulo 3, 4, 5, ok? Então, vai te economizar tempo, tá? Então, se você vê que o cateto é 3, o outro é 4, a hipotenusa é 5, é o famoso triângulo 3, 4, 5. Isso vale também para os múltiplos, né? Então, se aqui for 6, aqui é 8, aqui vai ser 10. Então, se aqui for 30, 40, a hipotenusa é 50. Entenderam? É isso aí, é a dica de hoje para o Teorema de Pitágoras e para, no caso, quando os vetores são perpendiculares entre si, tá? E para finalizar, vou deixar essas atividades que estão aí, que é o exercícios
1, 2 e 3 das páginas 53 e 54, para vocês tentarem fazer e depois eu passo mais atividades ou alguma coisa avaliativa e vocês me mandam pela plataforma do Classroom ou a gente vê por e-mail. Depois a gente vai estudar um e-mail como vocês vão me mandar isso aí. Agradeço a atenção de vocês e deixo a mensagem agora do Mestre Yoda, tá? Pra cá. Que a força esteja com vocês. Muito obrigado e até mais.